Olá, sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um vídeo no meu canal. Eu sou o Christian. Hoje a gente vai fazer o Evangelho no Lar. Vamos continuar o estudo do livro dos médiuns. Paramos semana passada na questão 223, hoje a gente vai começar na questão 224 e vamos seguir adiante. Sugiro que você pare esse vídeo, tá bom? Acalme a sua mente, faça uma respiração profunda para a gente se conectar a Deus. Eu já, antes de iniciar o vídeo aqui, eu já fiz a minha oração a Deus, tá? Então, por favor, sugiro que você pare também para se comunicar, se conectar com os nossos irmãos da luz, com o Criador, e dessa forma acalmar a tua mente para que a gente consiga estudar da melhor forma possível e para que esse momento do Evangelho no Lar a gente consiga se conectar com os nossos irmãos da luz. Então, se a gente vai com a mente muito no turbilhão, às vezes a gente não consegue conectar e ter essa inspiração, né? Também, se você quiser, sugiro que você separe um copo de água, um chá, um refrigerante, para que no momento quando finalizar o Evangelho no Lar, a gente fizer a oração, os nossos irmãos da luz possam fluidificar, magnetizar este líquido, para que quando nós bebermos, demos para os nossos familiares, demos para os nossos pets, esse líquido faça bem a eles, trazendo a cura do corpo físico e espiritual. 224. O espírito estranho compreende, sem dúvida, todas as línguas, uma vez que as línguas são a expressão do pensamento, e que o espírito compreende pelo pensamento. Mas, para manifestar este pensamento, é preciso um instrumento. Esse instrumento é o médium. A alma do médium, que recebe a comunicação estranha, não pode transmiti-la senão pelos órgãos do seu corpo. Ora, esses órgãos não podem ter, para uma língua desconhecida, a flexibilidade que tem para aquela que lhe é familiar? Um médium que não sabe senão o francês poderá, acidentalmente, dar uma resposta em inglês, por exemplo? Se o espírito deseja fazê-lo, mas os espíritos que já acham a linguagem humana muito lenta, em relação à rapidez do pensamento, uma vez que a abreviam, quanto podem, impacientam-se com a resistência mecânica que experimentam. Eis porque não o fazem sempre. É também a razão pela qual um médium novato, que escreve penosamente com lentidão, mesmo em sua própria língua em geral, não obtém senão respostas breves e sem desenvolvimento. Também os espíritos recomendam não fazer, por seu intermédio, senão perguntas simples. Para as de uma alta categoria, é preciso um médium formado que não ofereça nenhuma resistência mecânica ao espírito. Não tomaríamos para nosso leitor um escolar que soletre. Um bom obreiro não gosta de se servir de más ferramentas. Acrescentamos uma outra consideração, de grande gravidade, no que concerne às línguas estrangeiras. As tentativas desse gênero são sempre feitas com um objetivo de curiosidade e de experimentação. Ora, nada é mais antipático aos espíritos do que as provas às quais se tenta submetê-los. Os espíritos superiores jamais se prestam para isso e se afastam desde que se vê entrar neste caminho. Tanto como se comprazem com as coisas úteis e sérias, tanto repugnam ocupar-se com coisas fúteis e sem objetivo. Dirão os incrédulos, para convencer-nos, e esse objetivo é útil, uma vez que pode ganhar depois adeptos para a causa dos espíritos. A isso os espíritos respondem: nossa causa não necessita daqueles que têm bastante orgulho para se crerem indispensáveis. Chamamos a nós aqueles que queremos e, frequentemente, esses são os menores e os mais humildes. Jesus fez os milagres que lhe pediram os escribas? E de quais homens se serviu para revolucionar o mundo? Se quereis vos convencer, tendes outros meios, além da força. Primeiro, começais por submeter-vos. Não é normal que o escolar imponha sua vontade ao mestre.
Disso resulta que, salvo algumas exceções, o médium exprime o pensamento dos espíritos pelos meios mecânicos que estão à sua disposição, e que a expressão deste pensamento pode e deve mesmo, ou mais frequentemente, ressentir-se da imperfeição destes meios. Assim, o homem inculto, o camponês, poderá dizer as mais belas coisas, exprimir os pensamentos, os mais elevados, os mais filosóficos, falando como um camponês, porque, como se sabe, para os espíritos, o pensamento domina tudo. Isso responde à objeção de certos críticos a respeito das incorreções de estilo e de ortografia que se podem vir a censurar nos espíritos e que podem provir do médium, tão bem quanto do espírito. A futilidade em empreender-se em semelhantes coisas. Não é menos pueril interessar-se em reproduzir essas incorreções com uma minuciosa exatidão, como vimos fazê-los algumas vezes. Pode-se, pois, corrigi-las sem nenhum escrúpulo, a menos que não seja um tipo característico do espírito que se comunica, em cujo caso é útil conservá-las como prova de identidade. Assim é, por exemplo, que vimos um espírito escrever constantemente Julie, sem o S, falando a seu neto, porque, quando vivo, escrevia dessa maneira, e embora o neto, que sirva de médium, soubesse escrever perfeitamente seu nome. Uma parte grande aqui, hein? Gente, que interessante. Tem. Já faço essa leitura, já trago umas reflexões para nós. No Livro dos Espíritos, lembro muito bem de várias partes que eles vão falar sobre essa questão de você ficar questionando os espíritos evoluídos, né? E aí no primeiro momento você pode pensar, tá, mas eu vou falar com um espírito evoluído, pô, eu quero questionar. Aí eu lembro que até tem aquele exemplo, eu disse, então eu falo o que tem no meu bolso, porque se você souber o que tem no meu bolso, isso é verdade que você realmente está corporado com espírito e tal. Mas aí vamos para pensar. O espírito da luz tem tanto trabalho para fazer, e nós sabemos que infelizmente tem muito mais trabalho do que trabalhadores. Ele vai se dar o trabalho de vir aqui para ficar fazendo esse tipo de testificação. E depois nós sabemos, o Mestre Jesus já nos falou, bem-aventurado aquele que crê sem ver. Então, ele já está ali, já está tendo gasto energético, já está gastando tempo do médium, tempo do próprio espírito evoluído, para ficar nesse tipo de joguinho. Pô, não faz sentido. E depois, você tem que crer o que está acontecendo. É um ato de fé. Você deve questionar, sim. Você deve raciocinar, sim. Mas você deve pensar assim, pô, mas qual é a mensagem que o espírito está trazendo? Qual é a mensagem que o médium... A gente viu ali no final. Pô, o médium sabe escrever Jules. Mas ele tirou o S por quê? Porque tem um propósito. Então, se está vindo sem o S, escreve Julie. Mas aí, em vez de tu ficar assim, não, mas se você realmente for a minha avó, então você tem que dizer o que aconteceu, qual presente você me deu quando eu tinha 8 anos e tal. Pode ser que tenha um objetivo isso? Pode. Mas, gente, se a tua avó está trazendo uma mensagem para você, que com certeza é uma mensagem edificante, porque lembre, os irmãos da luz, eles sempre estão trabalhando para nos ajudar, eles não vão ficar perdendo tempo com bobiça, né? Eles têm muito mais coisas para fazer. Os espíritos zombeteiros que vão ficar gastando tempo com futilidades. Então, qual é a utilidade disso? Então, você fica, às vezes, em certos questionamentos, né? Lembrando, muito importante, tem que se estudar e tem que ter uma fé raciocinada. O próprio Kardec, na doutrina, ele vai falar em diversos momentos, no Livro dos Espíritos, aqui agora no Livro dos Médiuns, da importância de se estudar o Espiritismo com um rigor científico. Não é sair acreditando qualquer coisa, não é fazer, é dogma, então ninguém pensa, ninguém questiona, só engole e aceita que é assim. Não, não é isso. Mas é pensar, pô, peraí, está vindo essa mensagem. Qual é o conteúdo? Qual é o motivo? Por quê? Né? E não ficar se atendo a pequenezas, né? Outra coisa que a gente já viu isso daqui, eu vou só pontuar, não vou debruçar muito sobre isso, porque no Evangelho do Lar semana passada a gente estudou muito isso, né? Da importância de você que está se colocando como médio, estudar para ser uma ferramenta boa. Tu vê aqui, de novo, o Espírito Verdade vem e corrobora o conhecimento. Corrobora esse aprendizado, dizendo assim,
Se você for uma boa ferramenta, um bom artesão vai te utilizar, senão não, né? Que é aquela coisa que a gente já fez a reflexão. Então, você vai ter um, sei lá, o Ayrton Senna, um baita piloto de carro, e aí tu vai dar uma bicicleta para ele, pô, ele não vai ter a performance. Então, se esse espírito da luz evoluído, pô, ele vai buscar um médium que seja essa Ferrari para ele conseguir dar o máximo de performance, que a gente até lembra, se você assistiu o Evangelho no Lar comigo, está acompanhando comigo, lembra, até trouxe aquela informação que a espiritualidade trouxe, que Ercílio Mais, a gente vai ter um baita do médium, conseguia trazer só 20 a 30% do que vinha do espírito. Então pensa quanto que informação não vinha. Então imagine se Ercílio Mais não estudasse, não tivesse fazendo a reforma íntima para estar em sintonia com os irmãos da luz, para se qualificar para a obra, ele ia ter trazido 5%. Então você vê, traz esse conhecimento aqui de novo. Traz aqui de novo nessa pergunta aqui, nesse aprendizado de espiritualidade para nós, que nós vimos também de novo na semana passada. Da importância, assim, o espírito vai falar mentalmente. Então, óbvio que ele vai dominar qualquer idioma, ele vai transformar uma mensagem. Só que tem o filtro do médium, né? De, pô, peraí. Eu sou um médium, eu tenho a mediunidade ostensiva. Aí o espírito vai trazer, pô, eu falo português. Então ele vai falar português. Por quê? Porque é mais fácil fazer tudo isso. Né? Mas é mensagem. E agora, se ele trouxer outra mensagem, tem um objetivo para aquilo. Tem? Mas não ficar né, tendo limitações. Não, só um espírito que encarnou na França, que fale francês, é que pode canalizar com um médium que fale francês. Não. Tem? Não. Isso não faz, né, nenhum sentido. Então eu não vou nem me debruçar muito nisso aqui, porque a gente estudou bastante isso, né? No Evangelho do Lar da semana passada, né? Eu só quero fazer uma releitura aqui que me chamou a atenção. A velocidade do pensamento, a gente já sabe, vimos na semana passada. É também a razão pela qual um médium novato que escreve penosamente com lentidão, mesmo em sua própria língua, em geral não obtém senão respostas breves e sem desenvolvimento. Entendi. Só que se relembrar aqui por conta disso, né? De que a gente sabe como a fala é lenta frente à mente, né? Tanto que a gente sabe que no futuro nós teremos telepatia, porque é muito mais rápido. A gente consegue, às vezes, trazer um conjunto de ideias muito maior, né? Eu queria reler aquela parte ali que quando eu estava lendo em voz alta com vocês, minha mente voou um pouco e falei assim, por que esse negócio de lento? Agora eu lembrei, por conta disso daí, né? Mas não vou me debruçar muito isso, que a gente viu bastante isso no Evangelho do Lar passado e no retrasado também, né? Na questão 223, que a gente viu essas questões. Vamos adiante aqui, 225. A dissertação seguinte, dada espontaneamente por um espírito superior, que se revelou por comunicações de ordem a mais elevada, resume de maneira mais clara e mais completa a questão do papel dos médiuns. Qualquer que seja a natureza dos médiuns escreventes, sejam mecânicos, semimecânicos ou simplesmente intuitivos, nosso procedimento de comunicação com eles não varia essencialmente. Com efeito, comunicamo-nos com os próprios espíritos encarnados, como com os espíritos propriamente ditos, unicamente pela irradiação do nosso pensamento. Nossos pensamentos não têm necessidade das vestes das palavras para serem compreendidos pelos espíritos. E todos os espíritos percebem o pensamento que desejamos lhes comunicar. Só pelo fato de que dirigimos nosso pensamento até eles, e isso em razão das suas faculdades intelectuais, quer dizer, de tal pensamento pode ser compreendido por tais e tais, segundo seu adiantamento, ao passo que entre tais outros, este pensamento não revela nenhuma lembrança, nenhum conhecimento no fundo do seu coração ou do seu cérebro não lhes é perceptível. Neste caso, o espírito encarnado, que nos serve de médium, está mais apropriado para transmitir o nosso pensamento para os outros encarnados. Se bem que não compreenda que um espírito desencarnado e pouco avançado não poderia fazê-lo, se estivéssemos forçados a recorrer à sua intermediação. Porque o ser terrestre coloca seu corpo como instrumento à nossa disposição, o que o espírito errante não pode fazer.
Assim, quando encontramos num médium o cérebro enriquecido de conhecimento adquiridos em sua vida atual e seu espírito rico de conhecimentos anteriores latentes, próprios para facilitar nossas comunicações, dele nos servimos de preferência, porque com ele o fenômeno da comunicação nos é muito mais fácil do que com um médium cuja inteligência fosse limitada e cujos conhecimentos anteriores fossem insuficientes. Vamos nos fazer compreender por algumas explicações claras e precisas. Essa pergunta é bem grande, tá, gente? Então já foi uma página, vamos para a página seguinte. Só fazendo, já que eu parei aqui para fazer o comentário, que a gente ainda está na questão 225. Não vou me debruçar de novo, aqui a gente vê os exemplos, né, do que esse nosso irmão ou irmã, né, que até agora, talvez o final aqui da pergunta tenha a referência de quem está nos ensinando isso, mas é o que está corroborado que a gente viu bastante semana passada, né? Vimos na própria questão anterior, eu só pontuei bem por cima, da importância de estudar. Você vê que ele vai dizer de novo, ó, se tiver bem qualificado, tiver conhecimento, é muito mais fácil para nós fazermos a mensagem, e esse é o médio que nós vamos buscar. Então, a gente já sabe aqui, opa, vou trabalhar com a mediunidade. A obrigação de estudar, né? Muito mais do que só uma pessoa que está trabalhando na sua vidinha normal para evoluir, para progredir, para se tornar um ser humano melhor. Que também é vital o estudo. Mas quem está se colocando à disposição de trabalhar com a mediunidade, com Jesus, com a espiritualidade maior, trabalhar para Deus, há obrigatoriedade de estudo, né? Vamos aqui ver os exemplos que o nosso irmão ou irmã... Vamos ver aqui. Aqui são mensagens de Erasto e Timóteo. Então, vamos ver. 2 dos nossos irmãos aqui. Então, os nossos irmãos aqui vão nos ensinar. Vamos adiante. Com um médium cuja inteligência atual ou anterior se encontra desenvolvida, nosso pensamento se comunica instantaneamente de espírito para espírito, por uma faculdade própria da essência do próprio espírito. Neste caso, encontramos no cérebro do médium os elementos próprios para darem ao nosso pensamento a vestida da palavra correspondente a este pensamento. E isso embora seja o médium intuitivo, semimecânico ou mecânico puro. Por isso, qualquer que seja a diversidade dos espíritos que se comuniquem por um médium, os ditados obtidos por ele, inteiramente procedentes de espíritos diversos, levam um selo de forma e de cor pessoal deste médium. Se bem que o pensamento lhe seja inteiramente estranho, se bem que o assunto escape do quadro no qual se move habitualmente ele mesmo, se bem que aquilo que queremos dizer não provenha de nenhum modo de si, ele não influencia menos a forma, pelas qualidades e as propriedades que são adequadas à sua individualidade. É absolutamente como quando olhais diferentes pontos de vista com óculos coloridos, verdes, brancos ou azuis. Se bem que os pontos de vista ou objetos olhados sejam inteiramente opostos e inteiramente independentes um dos outros, não deixam de afetar uma tinta que provém da cor dos óculos. Ou melhor, comparemos os médiuns a esses frascos de líquidos coloridos e transparentes que se vêem na vitrina de laboratórios farmacêuticos. Pois bem, nós somos como as luzes que clareiam certos pontos de vista morais, filosóficos e internos, através de médiuns azuis, verdes ou vermelhos, de tal sorte que nossos raios luminosos, obrigados a passar através de vidros mais ou menos bem talhados, mais ou menos transparentes, quer dizer, por médiuns mais ou menos inteligentes, não chegam sobre os objetos que desejamos iluminar, senão tomando a tinta, ou melhor, a forma própria e particular desses médiuns. Enfim, para terminar por uma última comparação, nós, espíritos, somos como compositores de músicas que compusemos ou queremos improvisar uma música, e não temos à mão senão um piano, ou um violino, ou uma flauta.
ou um baixo, ou uma gaita barata. É incontestável que com o piano, a flauta ou o violino, nós executaremos nosso trecho de maneira bem compreensível para os nossos ouvintes, se bem que os sons provenientes do piano, do baixo ou da clarineta sejam essencialmente diferentes uns dos outros. Nossa composição não deixará de ser identicamente a mesma, salvo os matizes dos sons. Mas se não temos à nossa disposição senão uma gaita barata ou um funil de água, aí está, para nós, a dificuldade. Antes de continuar aqui, porque ainda tem, ainda tem mais coisas. Tem. Aqui eu acho que também não vou me debruçar muito, eu acho que na própria leitura já ficou muito claro. Só uma coisa quando estava fazendo a leitura que me chamou a atenção, desse exemplo muito legal que os nossos irmãos nos trouxeram, do reflexo da luz, né? Porque quanto melhor o instrumento, melhor se trazer a música, mais completa. Agora aqui no exemplo da luz eu achei interessante, porque independente de qual, como ele vai falar, dependendo da forma ali do frasco, né, que tá o líquido, me veio aqui na mente, e é por isso que eu quis pontuar aqui com vocês, de que assim nos traz a seguinte reflexão, daquilo que Jesus nos ensina, né? O seu exterior está lindo, mas o seu por dentro está podre. Então, pô, achei interessante, porque às vezes pode ser nesse exemplo, um frasco que seja muito bonito, mas qual é o líquido? E aí, lembrando que a responsabilidade do líquido é nossa, não é do espírito. Ele está aqui utilizando uma ferramenta. Mas que líquido que a gente está colocando dentro de nós? E aí a importância da reforma íntima. Para quê? Para que a gente coloque um líquido puro, limpo, e não um líquido todo zoado. Então quando ele vai falar, porque o líquido, o frasco tem que estar limpo para a luz refletir, vem a reflexão. O que nós, como pessoas, e lembrando, cada um de nós temos a obrigação de cuidar de nós mesmos. O que a gente está alimentando dentro de nós? Se a gente ficar com pensamentos negativos e ficar preso em tudo isso, começar a criar antimatéria, tudo isso, o que a gente está fazendo com esse nosso frasco de vidro? Não estamos sujando esse vidro, aí como é que a luz vai passar? Tem? E aí, também no mesmo exemplo, eu achei muito legal, a luz bate. A gente sabe, né? Se você está vendo essa blusa aqui cinza, a luz vem, bateu na blusa, todo o espectro de cores, que é a luz branca, tem todas as cores aqui, e este material reflete somente a cor cinza, neste tom. Por isso que o teu olho está vendo cinza aqui, não verde, amarelo, azul. Esquece do outono, né? Não vamos dificultar a coisa. Entende? Então vamos pensar. Se esse nosso irmão da luz, nessa metáfora, nesse exemplo, está emanando a luz para nós, pô, que tipo de vidro eu sou? O que eu vou refletir? Se meu vidro estiver todo sujo, às vezes com líquido denso, eu vou conseguir refletir essa luz? Então olha a importância. De novo, eu achei um exemplo muito simplesinho, mas muito bacana, muito legal. Da gente fazer essa reflexão. Pô, então peraí, a importância de eu estar cuidando da minha reforma íntima. Pô, a importância de eu estar preocupado com o que eu vou me alimentar espiritualmente. Estar preocupado com o que eu estou criando mentalmente, com o que eu estou desejando. Será que eu realmente estou colocando no meu coração o evangelho de Jesus? Não estou só usando na boca para fora o evangelho? E estou realmente me reformando, tornando uma pessoa melhor? Será que eu estou refletindo essa luz que chega até mim? Você viu o que o Espírito falou? Muito fácil para nós transmitirmos a mensagem, se estiver em sintonia. E aí, será que quando eu estou recebendo essa mensagem, eu estou emitindo ela ou estou só guardando para mim? Eu estou desprezando? Não, pô, ideia bacana. Não vou dar bola. Tem? E aí vamos lembrar do exemplo da questão anterior. Que o cara sabia que o nome era Jules e ele escreveu errado. Pô, por que estou fazendo essa psicografia aqui, por exemplo? Pô, tá vindo aqui errado. Pô, deve ter um motivo que eu não sei porquê. Talvez o Espírito queira testificar alguma coisa para a pessoa acreditar na mensagem principal. Então, se colocar à disposição dessa luz que está chegando e retornar ela. Né? Vamos continuar. Com efeito, quando somos obrigados a servir-nos de médium pouco avançados, nosso trabalho se torna bem mais longo, bem mais penoso, porque somos obrigados a recorrer a formas incompletas. O que nos é uma complicação, porque, então, somos forçados a decompor nossos pensamentos
e de proceder palavra por palavra, letra por letra, o que é um aborrecimento e uma fadiga para nós, e um entrave real à prontidão e ao desenvolvimento de nossas manifestações. Por isso, ficamos felizes ao encontrarmos médiuns bem apropriados, bem aparelhados, munidos de materiais prontos para funcionar. Bons instrumentos em uma palavra. Por que então nosso perispírito, agindo sobre o perispírito daquele que medianizamos, não tem mais que impulsionar a mão que nos serve de porta-caneta ou porta-lápis, enquanto que com médios insuficientes somos obrigados a fazer um trabalho análogo ao que fazemos quando nos comunicamos por pancadas, quer dizer, designando letra por letra, palavra por palavra, cada uma das frases que formam a tradução dos pensamentos que queremos comunicar. Por essas razões, dirigimo-nos de preferência às classes esclarecidas e instruídas para a divulgação do Espiritismo e o desenvolvimento das faculdades medianímicas escreventes. Se bem que seja entre essas classes que se encontram os indivíduos, os mais incrédulos, os mais rebeldes e os mais imorais. É que da mesma forma que deixemos hoje aos espíritos zombeteiros e pouco avançados o exercício das comunicações tangíveis, de pancadas e de transporte, igualmente os homens pouco sérios entre vós preferem a visão dos fenômenos que atinge seus olhos e seus ouvidos, aos fenômenos puramente espirituais, puramente psicológicos. Quando queremos proceder por ditados espontâneos, agimos sobre o cérebro, sobre os arquivos do médium e juntamos nossos materiais com os elementos que ele nos fornece. E isso, com seu inteiro desconhecimento, é como se tomássemos de seu bolso as somas que pode aí ter e dispuséssemos as diferentes moedas segundo a ordem que nos parece a mais útil. Eu acho que tem mais aqui uns 4, 5 parágrafos, a gente finaliza a questão 225, vamos parar aqui para refletir um pouco. Tu vê, quando ele vai falar, e aí faz total sentido, né, gente? Faz total sentido, você vai trazer uma mensagem, imagina, por exemplo, trazer uma codificação dessa na barra de bater na madeira. Nossa senhora, ia demorar a encarnação inteira, né? Então, importância deles terem acesso a médios mais qualificados para justamente potencializar, trazer a mensagem, né? E aí, quando eu tava aqui fazendo a leitura, entende? Deixa eu ver de novo aqui a parte aqui, ó. Aqui, ó, essa questão de quem é incrédulo, né? Que ele vai dizer os mais incrédulos, os mais rebeldes, os mais morais que às vezes estão trabalhando como médium, né? Justamente para quitar karmas e tal. Eu lembrei de quando a gente estudou lá atrás, acho que é aqui no Livro dos Médiuns ainda, não tem aqui no canal isso, eu tava fazendo já no lar sozinho antes de gravar ainda. Ou era no final do Livro dos Espíritos, eu não vou lembrar agora o lugar exato, mas não importa. Tá lá falando assim, então por que não traz, por exemplo, só fenômenos? E o Espírito Verdade vem nos ensina. Porque a pessoa que está se aproximando do Espiritismo, por exemplo, pela questão do fenômeno, isso pode chamar a atenção no primeiro momento? Pode, funciona, com certeza. Ainda mais essa humanidade curiosa que quer ver fenômenos. Eu quero ver o milagre. Eu quero ver a mesa girando. Eu quero ver tal coisa. Mas, infelizmente, a grande maioria das pessoas para nesse ponto. Então, o Espírito Verdade vai nos falar assim, vai ver o fenômeno tudo? Mas vai 1, 2, 3 reuniões. Beleza, já vi. Não quero mais. E pensando no nível evolutivo, o que muda para ela? O que ela vai se tornar um ser humano melhor moralmente, intelectualmente, dando um fenômeno desse? Praticamente nada. Se ela não estudar para se reformar, né? Então o Espírito Verdade vinha e nos falava de que, às vezes, introduzir a pessoa no Espiritismo, nesse aprendizado da doutrina espírita, através de fenômenos, não era o melhor caminho. Por quê? Porque se ela se abrir ao conhecimento, estudar a teoria, isso vai dar todo um alicerce para ela realmente se beber dessa fonte da água viva, beber dessa fonte de conhecimento para matar a sede espiritual do espírito dela, que vai habilitá-la
a realmente dar um passo evolutivo, a fazer escolhas melhores, a tomar decisões melhores. E aí, se no momento futuro for de utilidade, Deus coloca no caminho dela um fenômeno, às vezes uma testificação, para ela ter certeza que ela deve seguir tal caminho ou tal situação, N motivos. Hein? Mas aí ela já está se abrindo primeiro, né? O mais importante, se abrindo para estudar, se abrindo para aprender, e num segundo momento, né? Porque primeiro, se ela não se abrir, nada funciona, né? Então ela, vou estudar, vou aprender tal, e aí no segundo momento realmente está estudando o conhecimento que é o que vai trazer a evolução. E aí o fenômeno depois, né? Então quando ele vai falar aqui essa questão de fenômenos e tal, é justamente isso daí, né? Então, nesse trechinho que eu reli aqui, também está essa reflexão, né? Você vai trabalhar com mediunidade. Já falei agora, da importância de estudar. Porque a gente sabe, se vem com a mediunidade aberta, a grande chance que a gente sabe que a grande maioria dos médios são endividados. Você pensa assim, por que eu tive mediunidade ostensiva? Então já está no meu planejamento kármico que eu tenho que trabalhar. Então se eu estiver sintonizando coisas negativas, eu vou utilizar minha mediunidade. Mas eu vou utilizar para mal. Então eu vou piorar meus débitos. Em vez de eu ajudar, eu vou destruir, eu vou atrapalhar. Então quem tem mediunidade tem a obrigação de fazer essa escolha. Vou trabalhar para o bem, vou trabalhar para o mal. Vou trabalhar para construir ou para destruir? Vou trabalhar para ajudar ou para piorar? Né? E aí fazendo essa escolha, que é livre-arbítrio de cada um, e eu esperaria muito que todo mundo escolhesse trabalhar para a luz, para a espiritualidade do bem, para Jesus. E aí seguir este caminho, né, de se tornar um médium cada vez melhor. Mas, gente, vamos continuar aqui, já deu 30 minutos, já no ar, para a gente finalizar essa questão 225. Quando queremos proceder por ditados espontâneos, agimos sobre o cérebro, sobre os arquivos do médium, e juntamos nossos materiais com os elementos que ele nos fornece. E isso com seu inteiro desconhecimento. Aqui nós já limos, desculpa, pulo. Mas quando o próprio médium quer nos interrogar de tal ou tal modo, é bom que reflita seriamente a fim de perguntar-nos de um modo metódico, facilitando assim nosso trabalho de resposta. Porque, como vos foi dito em uma precedente instrução, vosso cérebro está frequentemente em uma desordem inextricável e nos é bastante penoso e difícil nos movermos no labirinto dos vossos pensamentos. Quando as perguntas devem ser feitas por terceiros, é bom e é útil que a série de perguntas seja comunicada antecipadamente ao médium, para que este se identifique com o espírito do evocador e dele se impregne, por assim dizer, porque então nós mesmos temos bem mais facilidade para responder pela afinidade que existe entre nosso perispírito e o do médium que nos serve de intérprete. Certamente podemos falar de matemática por meio de um médium a quem estas lhe parecem inteiramente estranhas, mas frequentemente o espírito deste médium possui este conhecimento em estado latente, quer dizer, peculiar ao seu fluídico e não ao ser encarnado, porque seu corpo atual é um instrumento rebelde ou contrário a este conhecimento. Ocorre o mesmo com a astronomia, a poesia, a medicina e as línguas diversas, assim como com todos os outros conhecimentos próprios à espécie humana. Enfim, temos ainda o meio de elaboração penoso em uso com os médiuns completamente estranhos ao assunto tratado, reunindo as letras e as palavras como em tipografia. Como dissemos, os espíritos não têm necessidade de revestir seu pensamento, percebem e comunicam os pensamentos só pelo fato de que existem neles. Os seres corporais, ao contrário, não podem perceber o pensamento senão revestido. Enquanto que a letra, a palavra, o substantivo, o verbo, a frase, numa palavra, vos são necessárias para perceber, mesmo mentalmente, nenhuma forma visível ou tangível nos é necessária. Né? Mensagem de Erasto e Timóteo.
Ah, aqui tem um comentário aqui de Kardec. Interessante. Tá. Eu acho que se tu viu o vídeo anterior, que eu já estou estudando aqui bastante, mas é que encaixa bem com o que a gente está estudando aqui. E o que já está lendo, acho que está bem autoexplicativo. Acho que não tem nenhuma reflexão aqui que eu já não tenha feito hoje ou ontem com vocês. Eu vou fazer aqui, tem uma nota aqui de Kardec, eu acho bem interessante, eu vou fazer a leitura e a gente finaliza o Evangelho no Lar, tá, gente? Nota de Kardec para nós. Esta análise do papel dos médiuns é dos procedimentos, com a ajuda dos quais os espíritos se comunicam, é tão clara como lógica. Dela decorre, como princípio, que o espírito toma não suas ideias, mas os materiais necessários para exprimi-las no cérebro do médium, e que quanto mais este cérebro é rico em materiais, mais a comunicação é fácil. Quando o espírito se exprime na língua familiar ao médium, encontra nele as palavras prontas para revestir a ideia. Se numa língua que lhe é estranha, não encontra as palavras, mas simplesmente as letras, por isso o espírito é obrigado a ditar, por assim dizer, letra por letra, exatamente como se quiséssemos fazer escrever em alemão aquele que não sabe nenhuma palavra. Se o médium não sabe nem ler nem escrever, ele não possui nem mesmo as letras, é preciso, pois, conduzir-lhe a mão igual a um escolar. E aí está uma dificuldade material ainda maior a vencer. Estes fenômenos são, pois, possíveis e se tem deles numerosos exemplos. Mas se compreende que esta maneira de proceder se ajusta pouco com a extensão e a rapidez das comunicações e que os espíritos devem preferir os instrumentos os mais fáceis ou, como eles dizem, os médios bem aparelhados em seu ponto de vista. Se aqueles que pedem estes fenômenos como meios de convicção tivessem antes estudado a teoria, saberiam em que condições excepcionais eles se produzem. Bem, falei um pouquinho. Vamos começar capítulo 20 semana que vem. Tá. Falei um pouquinho ali antes de fazer essa leitura aqui, né, da questão da importância de estudar a teoria ali que a gente já tinha estudado anteriormente. E você vê, Kardec vem falar essa nota para nós. Então é isso, gente. A gente finalizou o capítulo 19 sobre a formação dos médiuns, né? Papel dos médiuns nas comunicações espíritas, na verdade. A formação dos médiuns foi o capítulo anterior que a gente terminou. Semana que vem a gente vai começar o capítulo 20, a influência moral do médium. É isso, conseguimos aprender, foi um dia muito edificante. Vamos agora fazer a nossa oração. Reserve já seu copo de água aí, né? Meu Deus, Pai, Mãe, Consciência Divina, eu faço essa oração de encerramento do Evangelho no Lar, agradecendo, meu Pai. Muito obrigado por essa oportunidade a todos nós aqui, por aprendermos, por estudarmos, por podermos alimentar os nossos espíritos com este conhecimento. Muito obrigado, meu Pai, por estar ajudando e auxiliando cada um de nós a evoluirmos, a progredirmos, a podermos aproximarmos cada vez mais de Ti. Eu peço, por favor, meu Deus, limpe as nossas casas, retirando toda e qualquer antimatéria, forma de pensamento negativo, espíritos obsessores. Por favor, meu Deus, limpe os nossos espíritos também, nosso perispírito, para que dessa forma os nossos lares, tanto os meus como das pessoas que estão assistindo os vídeos, sejam um lar de amor, de união, de fraternidade, um lar onde a gente vai ter facilidade para estudar, para nos qualificarmos, um lar onde nós vamos exercer o amor, a paciência e todas as virtudes que o Teu Filho, nosso grande mestre, nosso grande norte, Jesus, nos ensina com os valores do Espírito. Eu também peço, por favor, meus irmãos trabalhadores da luz, fluidifiquem, magnetizem a água, o chá, a bebida que está aqui na minha casa, na casa das pessoas assistindo o vídeo, para que no momento que nós formos beber esta água, este líquido,
este líquido possa hidratar os nossos corpos físicos, mas também nos trazer a cura e nos trazer energias positivas, energias benfazejas. E é isso. Muito obrigado, meu Deus, mais uma vez, essa oportunidade do Evangelho no Lar. Obrigado à presença de todos os irmãos e irmãs que estão aqui comigo no Evangelho. E agradeço a você que está acompanhando o Evangelho no Lar comigo também. Fiquem com Deus e até semana que vem. Lembrando que semana que vem aqui no canal, no Evangelho no Lar, nos vídeos de livros, vou começar o estudo da obra O Universalismo Crístico e o Roger Bortini Sparanhos, tá bom? E essa semana agora finalizamos o Carme e Compromisso de Jean Valjean. Fiquem todos com Deus. Até a próxima.